Josué capítulo 1. A partir do verso 1. Isso aí, a palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Éufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus. Amém. No livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vemos como Deus chama Abraão e fala: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E dá uma série de promessas a Abraão, e Abraão, por fé, obedece a Deus e sai daquela terra, e ele vai para aquela terra que Deus disse que daria a ele por herança, em Canaã. Estando em Canaã, Abraão tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E como vocês sabem, Jacó teve 12 filhos, né? Dos 12 filhos de Jacó, um deles foi vendido como escravo. Vocês lembram quem foi? José. José foi vendido como escravo e José foi parar na casa do Potifar, lá no Egito. E aconteceram muitas coisas com José, e ele de pronto se tornou o segundo lá no Egito, só depois do faraó. Ele se converteu em uma grande autoridade lá no Egito, e se passaram algum tempo e aconteceu muita fome. Então, todos os parentes, os irmãos de José foram para o Egito para conseguir comida, né? José abrigou eles. Estou encurtando um pouco a história, e todos eles vieram morar com José no Egito, né? Passou-se um tempo e José faleceu, e esse povo que foi, a família de José que estava morando aí no Egito, se foram se tornando escravos dos egípcios, né? E passaram 400 anos de escravidão no Egito. Após esses 400 anos, o Senhor chama alguém, chama Moisés, porque ele escuta o clamor do povo, porque eles estavam sendo muito oprimidos pelos egípcios. Então Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão. Então Moisés vai com Faraó, fala com Faraó, ele se nega, e acontecem as 10 pragas que todos nós conhecemos. E aí no final Faraó aceita soltar aquele povo de Israel, deixa eles irem, né? Moisés tira o povo do Egito, só que eles não chegam naquela terra que o Senhor tinha prometido a Abraão no início. E se passam 40 anos no deserto, dando voltas. Por causa da desobediência, Deus não permitiu que eles chegassem à terra a qual Ele tinha prometido. E essa geração que saiu do Egito, todas elas morreram no deserto. Nasceu uma nova geração, a geração do deserto,
e somente Josué e Caleb, daquela geração que tinha saído do Egito, foram os que estavam com eles. E no Josué, aqui nos versos que nós estamos lendo, acontece logo após a morte de Moisés. Moisés tinha morto, e o povo todo estava, durante muitos dias, chorando a grande perda. Seu grande líder, o libertador, aquele homem que falava face a face com Deus, tinha morto. Então, todos eles chorando e clamando e apresentando honras por conta do grande líder que era Moisés. E naquele contexto, após todo esse tempo de choro, de lamento, de sofrimento, o Senhor decide intervir. E chega para Josué e fala: Josué, Moisés está morto. E ele dá uma ordem, né? Vocês vão precisar atravessar o Jordão, porque eu vou dar para vocês a terra que eu prometi aos seus antepassados. É o momento, agora é o tempo de vocês irem e tomarem posse daquela terra que o Senhor prometeu para vocês. Então, Josué está frente a um chamado de Deus. Deus está chamando a Josué a fazer uma grande tarefa, uma grande obra, algo grandioso, algo muito complexo de se fazer, porque o povo a terra que Deus prometeu para eles estava em mãos de outros povos muito treinados militarmente, homens de muitas batalhas, que tinham muita costume de batalhar, treinados militarmente. Então, nesse contexto, Deus chama para Moisés para dar para ele um chamado, Josué. E Josué tinha que cumprir esse chamado, não tinha para onde fugir. E nessa noite eu gostaria de falar para nós, nesse contexto, tirar que nós precisamos cumprir o nosso chamado. E para que nós possamos cumprir o nosso chamado, primeiro temos que entender que cada um de nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado, e um chamado, de modo geral, sermos propagadores das boas novas de Cristo. Se você lê Mateus 28, 19 e 20, diz: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em 1 de Pedro 2,9 fala: mas vocês sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar essas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em Atos 1,8 fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, todos nós temos um chamado geral, de modo geral. Toda pessoa que aceita Jesus tem esse chamado, tem essa ordem, tem essa indicação, tem essa incumbência de irmos e anunciarmos as boas novas de Cristo para todos aqueles que não conhecem. Quantos dizem amém por isso? Amém? Então estamos na mesma linha, né? No mesmo pensamento. Todos, cada um de nós tem esse chamado. Mas ao mesmo tempo temos chamados específicos para algumas áreas específicas em nossas vidas, áreas onde surge a necessidade de que obedeçamos algo direcionado específico por Deus, né? Alguns para pastor, outros para missionários, outros para mestres, outros para ser pessoas de influência na área da política, da economia, empresários. Cada um de nós tem um chamado específico, né? Inclusive, o chamado para maternidade também pode ser um chamado específico por Deus. Embora ele não tenha muito glamour como todos os outros chamados, mas se vocês leem a história de John Wesley, você vai ver que a mãe dele, a Susanna Wesley, ela se dedicou inteiramente, completamente ao cuidado dos seus filhos. Ela tinha uma disciplina muito estricta com eles. Ela cuidava da vida, do caráter, da vida espiritual, da vida emocional dos seus filhos, porque ela creia e ela acreditava que ela era um instrumento de Deus para guiar os seus filhos a serem homens de Deus. Ela teve 19 filhos, né? Dos quais dos 19 só 10
sobreviveram. Não sobreviveram ao treinamento dela, não. Sobreviveram porque naquela época, era assim, as crianças morriam por enfermidade, não tinham os recursos que temos atualmente, né? Então, dos 19 filhos que ela teve, somente 10 chegaram à idade adulta, e dentre deles está John Wesley, aquele fundador da comunidade metodista, né? Um grande homem de Deus, uma pessoa muito influente. Até agora nós temos igrejas metodistas por todas as partes do mundo, e tudo graças a uma pessoa, a mãe dele. Uma mulher que compreendeu que ela tinha um chamado específico, que era cuidar dos filhos, ensinar o caminho do Senhor de uma forma especial. Ela não queria simplesmente ensinar e pronto, largar eles. Ela tinha a consciência de que ela era um instrumento nas mãos de Deus para ensinar, inclusive a ler e a escrever os filhos. E nós, hoje, na atualidade, a humanidade toda colhe o fruto de uma mulher que compreendeu o seu chamado específico. Amém? Então, embora não tenha muito glamour a maternidade, minhas queridas irmãs, você tem um chamado muito forte na sua vida. E ninguém pode menospreciar isso, ninguém pode dizer que é pouca coisa, nem você mesma. Porque aquilo que você faz no cuidado dos seus filhos pode impactar gerações, vai impactar seus netos, vai impactar seus bisnetos, e vai impactar todas aquelas pessoas que seu filho vai ter algum tipo de contato, seja direto ou indireto, através do legado que ele vai deixar para a eternidade. Da sua casa podem sair os futuros presidentes, os futuros os políticos, autoridades, os futuros pastores, os futuros missionários, o próximo Billy Graham, né? As próximas pessoas influentes do mundo, aquelas pessoas que vão fazer diferença aqui na terra. E Deus está confiando em você. E você precisa confiar também que aquilo que você tem é muito valioso e precioso. Não deixe ninguém menospreciar isso. Isso é de muita valia. Embora nós não valoremos isso, mas certamente Deus valora muito, porque Ele entende o peso de glória que há nisso. Amém? As mulheres dizem? Amém. E tem outros chamados também. Deus é muito criativo e as necessidades surgem por doquier, meus queridos. Então, tem todo lugar onde você veja uma necessidade, aí existe um chamado de Deus. Então, vou enumerar aqui uma lista de algumas pessoas que estiveram atentos à voz de Deus e compreenderam chamados específicos. A primeira delas é Heidi Baker, né? Ela foi cofundadora com o marido de um orfanato em Moçambique. Ela sentiu a necessidade de cuidar daquelas crianças, porque Moçambique, naquele tempo que ela foi visitar aquela nação, tinha muita pobreza, muita criança na rua, abandonada, largada, e ela criou um orfanato e cuidou de muitas crianças em Moçambique. Kim Meder, né, foi uma fundadora de um trabalho que ajuda crianças feridas e abandonadas, né? Ela era uma pessoa que tinha um rancho e pegava cavalos velhos, cavalos às vezes doentes, cuidava dos cavalos, e naquele rancho, com aqueles cavalos, ela ideou, Deus guiou para ela poder cuidar e tratar daquelas pessoas feridas, crianças feridas, adolescentes feridos, rebeldes, abandonados naquele rancho dela. Então ela criou uma fundação. Não sei se você tem um rancho, não sei se você tem uma casa gigante, mas Deus pode usar tudo aquilo que você tem na sua vida, porque pode ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Amém? Jeremy e Gina Staton, a história deles mexeu muito comigo, né? Eles tinham uma vida muito confortável nos Estados Unidos, mas eles perceberam que na China tinha muitas crianças especiais que eram largadas, abandonadas, né? Países comunistas não valorizam, não se importam com esse tipo de crianças. Eles viram essa necessidade, Deus moveu o coração deles, chamou eles, e eles foram lá na China e eles adotaram várias crianças que tinham algum tipo de deficiência. E isso mexeu muito com o meu coração, porque eu tenho duas crianças especiais, e eu sei o complicado que é cuidar de crianças especiais, o difícil, é muita renúncia. E pessoas que não têm filhos especiais e têm uma vida muito confortável, de pronto decidem renunciar a tudo isso, e em obediência ao Senhor, ir a um outro país distante, e ainda adotar essas crianças. É realmente muita obediência e muito amor a Deus para fazer isso. Amém?
Bethany Williams, junto com uma mulher que eu tinha falado um tempo atrás, ela se chama Christine Kane. Elas receberam um chamado do Senhor para trabalhar contra o tráfico humano. Então, muitas crianças que eram traficadas por tráfico sexual, elas criaram uma fundação para acolher essas crianças, para resgatar essas crianças, para cercar aquele grupo de pessoas que trabalham com isso, com o tráfico humano, e elas conseguiram resgatar muitas crianças, e elas cuidam dessas crianças em várias partes do mundo. Isso é muito desafiador também. Então, um chamado específico. Vocês conhecem Nick Vujicic? Já ouviram falar dele? Nick Vujicic. Ele não tem braços e não tem pernas. Já veio ao Brasil há um tempo atrás, né? Então, ele é uma pessoa que nasceu sem os membros, né? Então, é uma situação muito complicada para ele, ao ponto que ele teve uma crise de fé muito grande e ele tentou se suicidar. Ele conta, a modo de brincadeira, fala que aí ele descobriu que ele não tinha braços e pernas, mas ele conseguia nadar, né? Não se afogou. Né? E Deus chamou uma pessoa que tinha essas limitações, tinha essa carência, e levantou essa pessoa como um grande evangelista, um motivador, e em muitas nações, esteve no Peru, esteve algumas vezes aqui no Brasil, falando do que Deus pode fazer nas vidas das pessoas, embora elas tenham as deficiências, embora elas não tenham todos os recursos, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Não importa se você nasceu pobre, se você nasceu rico, sem um braço, com 2 braços, Deus tem um propósito na sua vida, você precisa somente obedecer e fazer aquilo que Ele está te chamando, chamados específicos, amém? J.P. Sandarajan, é um indiano, né? Ele percebeu que lá na Índia, um país muito grande, tinha muitos povos, muitas tribos, comunidades, que não tinham acesso à palavra do Senhor. Então ele decidiu gravar a palavra do Senhor nos dialetos dessas pessoas, assim como a missionária está fazendo aqui, com a equipe da Jocum, mas ele gravou e decidiu levar a modo de contrabando, porque naquela época a Índia tinha muita perseguição, então você não pode muitas vezes em alguns lugares e comunidades levar a palavra do Senhor, mas ele decidia levar a palavra do Senhor em áudios para que essas comunidades pudessem escutar a palavra do Senhor. Ele recebeu o chamado, ele obedeceu o chamado e ele foi em prol daquilo que Deus queria. Então, meus queridos, nós temos um chamado geral, mas cada um de nós podemos ter um chamado específico em nossas vidas, e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que você possa abençoar outras pessoas. Meus irmãos, se você não está ouvindo um chamado do Senhor, provavelmente você não esteja atento, ou muito atento, ou prestando atenção, ou talvez em rebeldia a Deus, porque certamente há muita necessidade no mundo, há muita necessidade na serra, há muita necessidade no seu bairro, há muita necessidade no seu condomínio, e Deus está chamando você, e Deus está chamando a mim, para que nós possamos exercer um chamado específico. E nesses dias Deus me incomodou bastante, e eu não quero fazer um chamado, mas sim quero lançar um desafio a vocês. Deus me incomodou bastante com o fato de que várias pessoas, não são poucas, mais de 10 pessoas, 15 pessoas têm falado comigo em conversas, eu tenho ouvido algumas conversas em relação a fazer faculdade numa universidade federal. Vocês já ouviram alguma vez alguém falar isso? Não, você não pode enviar seu filho a uma universidade federal porque ele vai se perder. Já escutaram essa expressão? Faz pouco tempo, inclusive um pastor bem conhecido e renomeado, falou: se você quer que seu filho se perca, mande ele para uma universidade federal. E de certa forma eu compreendo, de certo modo eu entendo o que é da questão. Mas ao mesmo tempo me sinto, não sei se envergonhado, consternado, porque, meus queridos, eu falei de muitos lugares onde existiam muitas necessidades e muitas pessoas foram. A Universidade Federal é um campo fértil, não é? E nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus,
Estamos criando nossos filhos nos caminhos do Senhor, não é verdade? Ensinando a palavra do Senhor, fazendo devocional em casa, quando puder, quando criar o hábito, desde pequeno, agora desde adolescente, enviando ele na escola dominical, assistindo os cultos. E por que nós estamos nos acovardando ante um grande desafio como esse? Eu não quero criticar, eu entendo cada uma das razões, eu compreendo, eu sei, eu tenho filhos, eu sei que o mundo não está fácil, mas de certa forma estamos dizendo que o diabo tem mais poder do que Deus, que nós acreditamos. Meus irmãos, se nós não podemos ser influência em todo lugar onde a gente for, se temos esse pensamento e fazemos isso de modo geral, nós não vamos poder ir a lugar nenhum, conversar com ninguém, fazer parte de nenhum círculo, porque nós vamos ter medo de sermos influenciados e não sermos influenciadores. Então aqui vai meu desafio. Eu não vou falar para você fazer isso, né? Cada um de nós conhece nossos filhos, sabe que grau de espiritualidade tem ele. Mas certamente se existe esse temor, nós precisamos começar a trabalhar de forma séria. Assim como Susana Wesley, precisamos tomar em sério a educação espiritual dos nossos filhos. Amém? E meu desafio é o seguinte, eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm cursado faculdade federal, pessoas muito instruídas, mestres, doutores inclusive aqui, que têm muito conhecimento em relação à palavra do Senhor, mas também têm um conhecimento aos pensamentos, às doutrinas do mundo, que realmente suelen influenciar muito as pessoas porque são muito persuasivas. Então, meu desafio é o seguinte, por que você não cria um curso ou um treinamento pré-universitário e abre as portas? Meus queridos, vamos ter um treinamento pré-universitário, todo aquele que está se preparando intelectualmente para entrar na universidade, nós vamos preparar espiritualmente para que você possa fazer frente a tudo aquilo que você vai poder enfrentar lá dentro. Política, economia, questões ideológicas, sobre a fé, sobre a ciência e a fé, tudo aquilo que você precisa, todas aquelas ferramentas que vão servir para você entrar lá e se posicionar, e colocar sua luz para brilhar naqueles lugares que precisam. Amém? Está aí meu desafio. Pensa, ora, e sei que o Senhor vai te chamar. Pode ser até um curso de EBD, não, pastor? Podemos abrir um curso de EBD. Podemos ceder uma sala, eu cedo minha sala. Nós precisamos, desde cedo, jovens que influenciem a sociedade. Assim como Susana Wesley, devemos fazer o nosso melhor esforço, porque temos filhos e filhas que podem ser ferramentas poderosas nas mãos de Deus para abençoar aquelas pessoas. Meus queridos, não deixemos esses universitários que têm pensamentos mundanos, perversos, se perderem. Eles precisam ouvir também. E seu filho, meu filho, o neto pode ser uma pessoa que pode ser o canal de bênção para a vida dele. Amém? Ore por isso. É um grande desafio. Amém? Então, todos nós temos os chamados, ok? Vamos no seguinte. Em segundo lugar, nós precisamos deixar as coisas passadas no passado. Precisamos deixar as coisas passadas no passado. No verso 2 fala, o Senhor fala com Josué, o meu servo Moisés está morto. Ué, Josué está 30 dias orando, chorando pela perda de Moisés, né? Acredito que ele sabia que ele estava morto, né? Então, por que o Senhor vem e fala, ei Josué, vem cá, Moisés está morto. Não é algo óbvio, meio evidente, né? Mas, Senhor, estou chorando há 30 dias, eu sei que está morto. Mas, se Deus está falando isso aqui, é porque Ele estava querendo dizer alguma outra coisa, né? Ele estava querendo dizer, chega, né? Já choraram, já deu tempo de chorar, já deu tempo de se lamentar.
é hora de fazer algo novo. E eu vou te dar uma ordem, um chamado. É tempo de você atravessar o Jordão. Meus irmãos, muitas vezes, coisas que aconteceram no passado, pode ser coisas que estão atrapalhando, que nós cumpramos no nosso chamado. Pode ser os empecilhos para que nós estejamos caminhando em obediência para o chamado do Senhor. Pode ser traumas no passado, feridas emocionais que você tenha, talvez você foi muito humilhado, falaram que você era burro, que você não podia, que você não conseguia, que você não valia nada, seu pai, sua mãe, seu padrasto, isso é como uma ferida que não deixa você caminhar em prol daquilo que Deus quer para a sua vida, e Deus está te chamando, Deus está te falando, mas você se sente incapaz, você sente que não pode, você sente que a cabeça não dá para fazer isso, você sente que não tem os recursos, mas você precisa deixar isso para trás. Deus quer curar isso na sua vida. Então, uma mulher que foi conversar com um pastor, ela queria aconselhamento, pastor, preciso de aconselhamento, o pastor marcou um horário com ela, e ela entra revoltada, chorando, indignada, estou com raiva, como meu marido pode fazer isso comigo, ele me largou, ele me traiu, e ele foi com uma mulher mais nova, me deixou, e chorando, e o pastor tentando consolar, tentando animar a mulher, falar que Deus ia fazer um milagre na vida dela, e ela falava, não vai fazer, e etc. E no meio da conversa, o pastor pergunta, quanto tempo aconteceu isso? Aí ela fala, pastor, aconteceu há 20 anos. E parece brincadeira, meus irmãos, mas muitas vezes temos muitos anos com rancor em nosso coração, algum ressentimento, alguma mágoa, nos fizeram alguma coisa, mas ainda assim, latejando, dói ainda, né? E meus queridos, assim como Deus falou com Josué, chega, já passou, já é hora de você me obedecer, já é hora de você virar a página, já é hora de você fazer algo novo, porque o Senhor quer fazer coisas novas nas nossas vidas. E se você está preso no passado, você não vai poder enxergar o futuro que Deus tem para a sua vida, e as bênçãos que Deus tem para a sua vida, e o que você poderia fazer para ser bênção para a vida de outras pessoas. Amém? Então deixa seu passado para trás, essas coisas não podem te prender mais. E talvez Josué pensava, não, mas Deus, Moisés era meu mentor, era meu suporte. Moisés era o homem que falava face a face com o Senhor, e agora ele não está aqui. O que é que vamos fazer? O que é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu não tenho autoridade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho intimidade que ele tinha com o Senhor, né? Olhando para o passado, olhando para aquilo que estava já morto, que era Moisés, e o Senhor falou, como estive com Moisés, estarei contigo. Ele está morto, é hora de mudar. E atende meu chamado. Você precisa tomar aquela terra que eu prometi aos seus antepassados. Mas se você está preso no passado, você não vai poder fazer aquilo que estou te chamando para fazer. Amém? Não sei se alguns de vocês têm alguma atadura, algum pensamento, alguma ferida, algo que te trava, algo que te prende. Você precisa pedir perdão a Deus, receber a cura de Deus, receber esse tratamento de Deus, para que você possa fazer frente a tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você está se perdendo de grandes bênçãos na sua vida. E o que é mais preocupante e delicado, outros estão perdendo aquilo que Deus poderia fazer através da sua vida. Pessoas que estão com um casamento quase à beira de quebrar, por conta de você não obedecer um chamado de Deus, essa pessoa pode estar com o casamento com os dias contados. Pessoas doentes, filhos em drogas, e pessoas indo para o inferno. Então você precisa se posicionar e falar, Senhor, me perdoa, eu vivi preso no passado, e eu preciso escutar o Senhor, e ir para onde o Senhor está me mandando ir. Amém? Então pare de olhar para o seu passado. Olhar para o passado é bom no sentido de você olhar para lembrar de onde Deus te tirou. Você estava morto nos seus delitos e pecados, Deus te tirou de lá para a sua luz, para a sua salvação, para te curar, para te restaurar, para te dar uma vida nova e abundante, aqui na terra e principalmente lá nos céus. Amém? Glória a Deus.
Então, em terceiro lugar, para que nós cumprirmos nosso chamado, precisamos nos enfocar em nosso chamado. No versículo 3 e 4, Deus fala com Josué: como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Éufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o oeste. Em terceiro lugar, o que Deus dá para Moisés é um enfoque, ou um foco, ou uma direção. Algo no qual ele trabalhar, algo no qual ele se enfocar. Quando eu era pequeno, eu aprendi desde muito cedo essa palavra, porque quando eu tinha 6 anos, meu pai tinha uma academia de karatê e ele me treinava. E sempre que ele treinava comigo, ele falava focus, focus. Meu pai, desde novo, ele trabalhou com japoneses, né? Então ele recebeu uma influência muito forte da cultura japonesa. E quando ele começou a fazer karatê, ele treinou também com os japoneses. Então a disciplina, tudo aquilo que é estrito, ele recebeu de uma forma muito especial, diferente, como os japoneses são. Então ele era uma pessoa muito estrita, muito séria, né? muito reta, em alguns aspectos, né? Porque ele também tinha suas debilidades, que já mencionei algumas vezes. Então ele era muito sério quando treinava, então ele falava focus, focus, e com 6 anos de idade, vocês não sabem nem o que é focus, né? O focus é o foco em espanhol, né? Você ser enfocado, né? Se enfoca, ele falava. Mas com o transcorrer do tempo no treinamento, eu consegui assimilar aquilo que ele estava querendo me dizer. Ele dizia: ei, não se distraia, olha para aqui, se concentra, se foca naquilo que você está fazendo, se foca na dança ou no kata que você está fazendo, se foca nos exercícios que você está fazendo. Você não pode se distrair, você tem que se concentrar. Então eu falava focus, focus. Então aí eu comecei a entender o que era foco. Ei, faz aqui. Eu acho que eu era muito distraído, olhava para os lados, olhava para as aranhas, olhava para todo lado, era muito distraído, né? Mas aí eu aprendi, tem que foco, né? Isso me ajudou muito, porque quando eu comecei a treinar karatê de uma forma mais profissional, para entrar na seleção, eu tinha que manter um foco, eu tinha que treinar 4 horas por dia. E quando você é jovem, adolescente, os amigos vêm te chamar para brincar. Vamos brincar, vamos jogar videogame, vamos sair para uma festa, né? E eu tinha que acordar no dia seguinte, 4 da manhã. Então eu falava, não posso porque eu tenho que me preparar, porque eu quero entrar na seleção, eu quero ganhar aquele rapaz lá que na última vez me deu uma surra, né? Então eu não quero receber uma surra, assim, então foco, né? Treinava e foco. E isso me ajudou muito para poder entrar na seleção e viajar nas competições internacionais. Mas quando passou o tempo, eu entrei na universidade, as matérias eram, acho que meio endemoniadas, porque, pelo amor de Deus, eu tirava puro vermelho os primeiros semestres. Ela está contra mim, deve ser rebeldia, retaliação, porque eu sou crente. E eu tinha amigos que passavam colando, né? Então eu falava, está errado aqui. Aí eu tenho que me focar, agora eu tenho que estudar, porque senão eu vou reprovar. Então eu decidi largar o karatê de forma profissional e eu me dediquei só a estudar. Agora eu tenho que estudar, tenho que me focar na universidade. E Deus, depois de alguns anos, estando na universidade, Deus me chamou para as missões. Quando Deus me chama num culto missionário para que isso seja parte da minha vida, para obedecer o chamado, que isso era comigo, então no dia seguinte eu queria largar a faculdade, porque eu dizia foco, agora é missão, chega a faculdade, é missão, agora é missão. E fui falar com meu líder, missionários lá na igreja, e falaram, não, você está doido, não é assim que funciona, não, você tem que ter paciência, tem que esperar, você tem que crescer, aproveita esse tempo de preparo e termina a sua faculdade, né? Então, graças a Deus, eu tive pessoas sábias que me ajudaram a entender. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que se nós queremos cumprir o nosso chamado, nós precisamos sermos pessoas enfocadas. Sermos pessoas que diariamente, nosso dia a dia, semanalmente, mensalmente, estejamos trabalhando em prol da nossa missão. Eu não posso receber um chamado do Senhor para alguma atividade e passar 3, 4 horas ao dia olhando o Instagram. Não posso.
Não tem condição. Ou vendo filmes, ou fazendo maratonas de Netflix. Eu não sou uma pessoa chata que vai falar, não olha Netflix, não olha Instagram. Eu tenho Instagram. Ou uma que outra vez olho alguma coisa no Netflix. Não tem nada de bom ultimamente, mas alguma que outra vez olho, né? Mas se você é uma pessoa que tem um chamado do Senhor, você precisa ser uma pessoa enfocada. Senhor, essa é a direção? Essa é a direção. Senhor, esse é o passo que eu tenho que dar, esse é o passo. Senhor, é por aqui? É por aqui. É por ali? É por ali. Esse é o curso que eu tenho que fazer? Esse é o curso. Esse é o treinamento que você tem que fazer. Senhor, eu tenho chamado para ser mestre, então você tem que devorar a palavra do Senhor, você tem que trabalhar dia e noite, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, focado naquilo para o qual o Senhor te chamou. Amém? Nós precisamos nos focar. Deus tem um chamado para você. Se você sabe qual é o seu chamado, você precisa priorizar seu chamado e se focar no seu chamado. Você precisa redimir o tempo. Tem um autor que eu gostava muito de ler há muitos anos atrás, Max Lucado. Ele conta num dos seus livros uma história de um faroleiro. Faroleiro, isso aí, faroleiro. Difícil a palavra, gente? Isso aí, obrigado. Já ouviram falar a história do faroleiro? Um cara que cuidava do faro. O farol, perdão. No livro ele conta a história que ele foi contratado para cuidar do farol. E vocês sabem que é muito importante que o farol esteja sempre aceso, principalmente de noite, quando existe neblina, nevoeiro, né? Nevoeiro. Então, falamos, e mensalmente, ele, no primeiro dia do mês, recebia uma quantidade de óleo para ele manter essa chama acesa, porque naquela época o farol funcionava com óleo, né? Não, agora tem leite, tem muita tecnologia. Então, o que aconteceu que um determinado dia uma mulher veio para ele e falou, meu senhor, está muito frio, eu não tenho óleo, eu gostaria de aquecer a estufa de casa para aquecer, para cuidar dos meus filhos, porque eles estão passando muito frio, mas você me dá um pouco de óleo? E ele, claro, posso, tem muito óleo aqui, vou te dar óleo para você aquecer sua casa. É uma causa nobre, não é? Ajudar uma mulher, uma necessidade, abrigar as crianças. De pronto veio um outro homem e falou, olha, eu preciso de óleo porque precisamos cozinhar, para ligar o fogo para cozinhar para os meus filhos, porque se acabou o óleo, precisamos sem esse óleo, não podemos ligar a lenha, a fogueira para cozinhar alimento para os nossos filhos. Ele falou, claro, eu posso te dar um pouco de óleo, e deu. Passou outro dia e veio um homem falando, olha, minha carroça, minha charrete se ficou presa aí, eu preciso de óleo para ajudar a lubrificar a roda da minha charrete, e ela poder tirar ela e poder sair desse, senão vou ficar aqui na intempérie, passando frio. E ele falou, claro, eu vou te ajudar, levou óleo, deu óleo. E aconteceu que deu óleo para essas pessoas, e depois de um tempo ele ficou sem óleo. Ele ficou sem óleo, obviamente o farol desligou. Logo que o farol desligou, 2 a 3 barcos encalharam por conta de que eles não tinham essa direção, esse farol para guiar eles e falar, ei, tem terra aqui, está perto, temos aqui pedras, rochas, e você precisa desviar sua direção, porque senão você vai encalhar o seu navio. Então 2 ou 3 navios encalharam. Então no dia seguinte vieram os donos da empresa e demitiram ele, mandaram embora. Por que você fez isso? Por que você não manteve o farol ardendo? Ele falou, que veio uma pessoa e me pediu, e outra pessoa me pediu, e elas precisavam, era uma causa muito nobre, eu não podia deixar de dar para elas. E eles falaram, mas nós te demos o óleo para quê? É por conta da sua negligência, esses navios se perderam e pessoas morreram aí afogadas. E a pergunta é, para que o Senhor nos deu o óleo? Para que o Senhor nos deu a unção? Para que o Senhor nos deu o nosso chamado? Para que o Senhor nos deu a sua presença? Para que o Senhor nos deu os nossos dons e talentos?
nós precisamos enfocar da forma correta, usar da forma correta tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. O olho que o Senhor nos deu, a unção que o Senhor nos deu é para os outros. É para sermos canais de bênção na vida das outras pessoas. E muitas vezes vamos perder o tempo ou perder a direção por coisas que não são mais importantes. Pode ser até importantes, mas nos parecem urgentes e muitas vezes sacrificamos o importante no altar do urgente. E nós devemos saber que Deus e sua obra e seu chamado é o mais importante. Então, meus queridos, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você precisa administrar da forma correta. Meus irmãos, o tempo passa rápido, muito rápido. E vão um dia se olhar no espelho e você vai ver que já está faltando cabelo, né? O cabelo está branco, e as rugas começam a aparecer. Fala assim, o que aconteceu? Dias atrás era Brad Pitt, né? E agora está, o que aconteceu? Meus irmãos, o tempo passa rápido, o tempo pode se escapar entre nossos dedos se nós não aproveitamos as oportunidades que Deus nos deu, se nós não vivemos uma vida cristã enfocada, se nós não vivemos o chamado de Deus enfocado naquilo que Ele nos pediu fazer. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, se foca naquilo que Deus te chamou a fazer. Não se distraia com nada, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Podem aparecer outras oportunidades, podem aparecer muitas coisas que parecem importantes, não se distraia, não saia. Pode parecer oportunidades muito benéficas, mas não se distraia, não saia, não se desoriente por isso. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Os levitas estudavam alguns anos, uns falam que 4 anos, para exercer algumas funções no altar, no templo do Senhor. E uma das funções dos levitas, está em Levíticos capítulo 6, era manter a chama acesa. E a palavra do Senhor fala aí em Levítico 6, que ele tinha que todo dia de manhã colocar lenha no altar. Meus irmãos, estudar 4 anos, se preparar, né, ler a Torá, estudar, ter seus mentores, né, caminhar na integridade, tudo isso, para toda manhã levantar e procurar lenha lá pelos montes, cortar lenha, carregar lenha, levar lenha, preparar lenha e colocar lenha para que a chama não se apague. Essa era a sua única função, muitas vezes por muitos anos. Mas ele tinha que cumprir, ele não poderia não cumprir, ele não poderia se desenfocar, porque se ele se desenfocasse, se ele não cumprisse, a chama se apagaria. E uma ordem do Senhor era que a chama não se apague. Essa chama tinha sido acendida pelo próprio Senhor. E era a chama onde os holocaustos, as ofertas pelo perdão, os sacrifícios eram colocados para perdão dos pecados das pessoas. Então não era qualquer tarefa. Poderia parecer chato, poderia parecer monótono, poderia parecer cansativo, mas tinha uma peça muito fundamental naquilo que era chave para a remissão do povo. Então você pode talvez menospreciar seu chamado, não valorizar seu chamado, porque parece simples, porque parece pouco. Mas eu te asseguro, em nome de Jesus, que muito importante é para o Senhor. Se você obedecer, a chama vai permanecer acesa e muitas pessoas vão se beneficiar disso. Amém? Deus conta com você. Deus conta com que você se mantenha focado. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o seu foco. E em último lugar, para cumprir nossos chamados, nós precisamos confiar que Deus sempre vai estar conosco. No verso 5 fala: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. O Senhor, você tem que confiar, você tem que acreditar.
que todos os dias do seu chamado, o Senhor vai estar com você. Amém? Aliás, esse é um atributo isso aqui ressalta um atributo do Senhor, que é a imutabilidade. O Senhor não muda. Ele não tem mudança de ânimo, de temperamento. Um dia não está feliz, outro dia está chateado. Não, Ele não muda. Ele permanece sempre fiel. Então, se Ele disse que estará com você, Ele vai estar com você todos os dias. Ele não falha. Nós podemos falhar, nós muitas vezes falhamos, mas Ele não falha. Ele permanece fiel. Sabe, Moisés foi chamado desde o ventre da mãe. Meus queridos, nós recebemos o chamado específico do Senhor quando nós temos entendimento, quando Ele nos fala através da palavra, através de uma visão, através de diversas formas. Mas esse chamado só está sendo conhecido por nós nesse momento. Mas o chamado do Senhor vem desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, antes de ainda nós termos nascido. Amém? Então Moisés já tinha sido chamado para ser o libertador do povo de Israel do Egito. E ele foi criado lá no Egito como um príncipe. Acredito que ele já entendia que ele ia ser uma certa pessoa de influência, uma pessoa que teria que fazer algo para tirar essa opressão do seu povo. Só que o que ele acontece? Ele mata um egípcio. Por conta dessa atitude, ele teve que fugir para o deserto. Mas lá no deserto, Deus fala com Moisés 40 anos depois, já com 80 anos. Não tem idade para chamado, meus irmãos. Não tem idade. Você pode ser muito novo, ou você pode achar que está muito velho. Não tem chamado, não tem idade para o chamado do Senhor. Deus pode te chamar para fazer algo específico hoje, agora, amanhã. E não importa a sua idade, não importa a sua condição. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer com sua vida. Então Ele chama com 80 anos e fala: ei, o chamado é o mesmo, Moisés. Você precisa ir lá e tirar esse povo da escravidão. Amém? Ele foi lá, obedeceu, ele retrucou um pouquinho, mas foi lá, é o chamado. Deus me chamou. Jonas foi chamado para falar para o Nínive. Ei, Jonas, você tem que ir lá falar com o Nínive. Falar que eles vão se perder, que eles estão em pecado, eles estão fazendo atrocidades e eles vão ser destruídos se eles não se arrependerem. Jonas não quis. E ele fugiu para Tarsis. Deus foi lá e falou: ei, o chamado continua, Jonas. É para Nínive. E Jonas, tudo assim, né? Como que fala isso? Igual Chaves? Foi para Nínive, falando com Deus. Deus, eu não queria, mas foi. Falou sem vontade, mas falou. E o povo se salvou. Sansão tinha um chamado de ser um juiz. Mas ele desobedeceu muito os pais, desonrou os pais, fez coisas erradas. E a presença do Senhor se afastou, ele foi preso, tiraram os olhos. Mas depois de um tempo ele se arrependeu e falou: Sansão, o meu chamado ainda é o mesmo. Porque eu não mudo. Se eu te chamei para isso, é para isso que você vai viver e por isso que você vai morrer. E Sansão falou: Deus, me perdoa, e ele derribou aquelas colunas. Isso, obrigado, gente, e tudo é simultâneo, né? Derribou as colunas e matou um monte de filisteus, né? Conseguiu uma grande vitória para Israel. Amém? O chamado é o mesmo. Apóstolo Pedro foi chamado por Jesus, caminhou com Jesus 3 anos, meus irmãos. Se eu caminhasse 3 anos com Jesus, não sei, não acho que seria diferente, né? Eu acho que cada um de nós seríamos diferentes, né? Ver os milagres assim de primeira mão, caminhar com Ele, ver Ele caminhando pelas águas, ver Ele ressuscitando mortos, né? Ver Ele libertando sogros, não, libertando pessoas possessas, sei lá, não, fazendo toda sorte de milagres, né? Curando a sogra de Pedro, né? Eu acho que eu seria uma pessoa diferente, né? Cada um de nós. Mas assim que Jesus foi crucificado e morreu, Pedro foi fazer o quê? Voltou a pescar. Não? Esqueceu do chamado. E Jesus chega para ele, depois de ter ressuscitado para ele, e fala com Pedro: Pedro, meu chamado é o mesmo. Eu disse que eu sou um Deus fiel e eu estou aqui. Meu chamado é o mesmo. Pedro, você me ama? Ele fala: te quero, Senhor. Você me ama? Te quero. Me ama? Senhor, você sabe de tudo, né? Então o Senhor fala: se você me ama, apacenta os meus
cordeiros. O chamado de Pedro era apacentar os cordeiros. E o Senhor estaria sempre com ele para ajudar nessa tarefa. Porque o chamado do Senhor não muda. Deus não muda, o chamado não muda, então nós precisamos obedecer. Agora, o que garantiza que Deus vai estar conosco em todos os momentos é a obediência. No verso 7 fala: tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, a chave para que a presença do Senhor esteja sobre as nossas vidas sempre é a obediência. Quando nós obedecermos, a presença do Senhor está garantida. Quando nós caminhamos em obediência, Ele vai fazer aquilo que disse que ia fazer. Amém? O interessante do chamado, meus irmãos, é que muitas pessoas pensam que quando tem um chamado é porque vai receber coisas, né? Ou receber fama, popularidade, ou não sei, algum tipo de cargo. E o chamado não é disso, não se trata disso. Chamado tem a ver com aquilo que você está disposto a renunciar para obedecer a Ele. Então, quão obediente você pode ser com o Senhor e quanto está disposto a renunciar para cumprir o chamado do Senhor. Às vezes tem coisas que nós estamos muito apegados, mas nós precisamos renunciar. Em Argentina tem um pastor chamado Carlos Anacondia. Ele é um pastor muito usado desde a década dos 80, tem 40 anos de ministério. Ele é usado em várias partes da Argentina e em várias partes do mundo. Ele leu Marcos 16, 17, recém-convertido, e ele leu: estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. E ele chegou para o pastor, com pouco tempo de convertido, falou: pastor, essa palavra é só para os pastores ou é para todos? O pastor falou: não, essa palavra é para todos. Então eu posso fazer isso? Não, você é recém-convertido, espera bem, você tem que se aprender mais, se preparar mais. Não pode fazer isso aqui na igreja. Mas eu posso fazer isso lá fora? Bom, lá fora pode, tudo bem. Então ele pegou umas coisas, um violão e foi lá fora. E falou: oi, me vem Satanás. Deixa essas pessoas, larga essas pessoas. E começaram a se manifestar, até os políticos lá na rua, todo um monte de se manifestaram, pessoas foram curadas. E assim começou o ministério desse homem. Ministério de mais de 40 anos. Ele leu a palavra, leu o chamado, obedeceu ao chamado, sabia que o Senhor, por ele obedecer o chamado, estaria sempre com ele. E ele está sendo ainda, porque ainda ele é muito usado por Deus, em vários eventos, em várias conferências. Ele fazia cruzadas de 40, de 60 dias contínuos, na Argentina e em muitos países do mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos um chamado. Devemos deixar o passado para trás. Deixe de carregar seu Moisés morto, larga seu Moisés morto. Deus quer fazer coisas novas com você. Se foca naquilo que Deus te deu, se prepara cada dia, um passo de cada vez em direção ao seu chamado. E em último lugar, o Senhor garantiza que Ele vai estar com você todos os dias de sua vida. Todos os dias. Se você caminhar em obediência à palavra do Senhor, que isso vai garantizar que seu chamado seja cumprido. Porque Ele é o mais interessado em que o chamado se cumpra. Mais interessado ainda que nós. Meus irmãos, e se o seu chamado parece muito difícil, parece muito distante, você não tem o conhecimento teológico, você não tem os recursos financeiros, você não tem talvez o conhecimento das áreas para as quais Deus está te chamando, não se preocupe por isso. Porque Deus justamente está te chamando exatamente por isso. Porque Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar nas suas debilidades, e porque assim você vai reconhecer que nada foi feito pelas forças das suas mãos, e você vai dar glória a Ele, e você vai sempre glorificar Ele, porque tudo aquilo que você fez foi porque Ele esteve com você todos os dias. Amém? Então não importa se você não tem recursos financeiros, não importa se você não tem todos os conhecimentos teológicos que possa ter, simplesmente obedeça, caminhe em direção, em obediência, e Deus vai fazer muitos milagres na sua vida e na vida de muitas pessoas. Amém? Vamos ficar em pé?
Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que cada coração que já tem um discernimento do chamado específico do Senhor, possa se dispor a obedecer, Pai. Toca os corações dos meus irmãos, Senhor. Toca o meu coração também, Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu quero caminhar cada dia mais na direção daquilo para o qual o Senhor me chamou. Nos ajuda, Senhor. Tira toda a distração, tudo aquilo que nos vai tirar do foco, daquilo que é a tua perfeita vontade. E que nós possamos, Senhor, em obediência, fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nos abre os nossos olhos para enxergar a necessidade das pessoas que estão em derredor nosso. Porque certamente aí tem chamado do Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar o potencial que há naquelas pessoas que talvez eu não queira investir tempo ou esforço. Porque certamente Deus quer fazer uma grande obra na vida dessas pessoas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em nossas limitações, em nossas fraquezas. Porque certamente não se trata de nós e do que nós podemos fazer com nossas forças. Se trata do que o Senhor pode fazer através desses vasos de barro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, irmãos.